Essa situação sobre o novo técnico do Paysandu ganha atualizações a todo momento. E agora, Márcio Fernandes, ao que tudo indica, deverá ser sim o novo técnico do Paysandu para o restante da temporada. O clube ainda não anunciou oficialmente, mas isso deve acontecer nas próximas horas. E se isso acontecer, coincidências tendem a trazer um final positivo para o Paysandu. A gente vai estar falando sobre isso agora, a gente vai falar sobre os bastidores dessa tomada de decisão da diretoria do Paysandu e também falar sobre Inácio Neto. A gente vai falar sobre tudo isso agora, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca, claro, aqui os nossos conteúdos, porque isso é importante para que a gente continue sempre trazendo conteúdos novos aqui para vocês. Bem, Márcio Fernandes, segundo informações do Abner Luiz, logo nas primeiras horas da manhã de hoje, ele deu a informação de que o Márcio Fernandes já estava com a ordem de passagem emitida e viria para Belém, já para comandar o Paysandu no treino de hoje à tarde, no treino desta terça-feira lá na Curuzu. O que eu chequei também com as minhas fontes é que o clube estava ainda nessa indefinição com relação ao novo técnico, porque ontem o Márcio Fernandes apresentou uma contraproposta que estava travando um pouco ali as negociações. Só que no finalzinho da noite, de ontem para hoje de manhã, as coisas mudaram e tudo agora conspirou para que o Márcio Fernandes fosse contratado pelo Paysandu e assumisse o time aí para o restante da temporada. Eu penso que é uma decisão coerente nesse momento, com um treinador que já conhece a estrutura do Paysandu, já sabe como é a estrutura do Paysandu, e para esse momento onde o erro ele tem que ser o mínimo possível ou quase praticamente não existir, penso que é a decisão mais sensata da diretoria do Paysandu em trazer alguém que já conhece o ambiente, mesmo que seja uma difícil missão, uma missão muito árdua essa de trazer aí o Márcio Fernandes para tentar reverter essa situação, e vocês vão entender daqui a pouco. Havia uma indefinição com relação à diretoria, porque segundo o que eu apurei, o executivo de futebol do Paysandu, Carlos Frontini, desde o primeiro momento em que ele anunciou a saída do Claudinei Oliveira, ele foi enfático a dizer que o técnico viria de fora, no caso não seria uma solução caseira para assumir aí o comando do Paysandu no restante da Série B. E isso tende a gente falar de Ignácio Neto, né, que assumiu de maneira interina ontem, passou o treino para a equipe, mas como o próprio nome fala, é interino, ou seja, a qualquer momento ele poderia sair. E acredito que ele estava consciente disso, né? Ele deu até uma entrevista para o Abner Luiz ontem à noite, ele falando, né, que estava entusiasmado com a oportunidade, que ele estava muito feliz sobre isso, mas pelas horas da manhã de hoje se confirmou aí, através dessa informação do próprio Abner Luiz, que o Márcio Fernandes foi contratado pelo Paysandu. E se isso acontecer, se acontecer essa contratação e se de fato for confirmado de maneira oficial pelo Paysandu, algumas coincidências estão cercando aí essa chegada do Márcio Fernandes, que é um velho conhecido aí do Paysandu. Bora colocar a imagem para você. Aí então a imagem para você, olha só. Em 2024, ele chegou na 25ª rodada. O Paysandu estava com 27 pontos e estava na 15ª posição. Depois da sua chegada, o Paysandu somou 23 pontos dos 39 possíveis e encerrou a campanha na Série B do ano passado com 50 pontos. Nesse ano de 2025, a situação é mais difícil. O Paysandu se encontra na mesma 25ª rodada, está com 21 pontos e está na lanterna da competição. Mantendo o mesmo desempenho, o Paysandu pode fechar a campanha com 44 pontos. Essa é a análise que a gente tem trazendo aí para você com relação ao trabalho do Márcio Fernandes. Pois é, né? Você viu aí no gráfico, você viu aí na nossa arte como é que a situação do Paysandu tá difícil. Agora é encontrar os caminhos para tentar reverter essa situação. Não é uma missão fácil. É importante destacar isso.
Márcio Fernandes vai ter uma missão extremamente difícil, pior do que ele encontrou no ano passado. Isso é fato, pior. Agora resta saber se ele vai conseguir engrenar uma sequência interessante que possibilite o Paysandu a sair dessa situação. Ao que tudo indica, o Márcio Fernandes deve comandar o treino de hoje à tarde lá pelo lado do Paysandu Esporte Clube. Ainda não se tem a definição concreta se é ele, se vai ser ainda o Ignacio junto com o Sandro Forner, ou se vai ter alguma outra mudança, né? Porque tudo tá mudando, né? Com relação a isso, tudo tá se atualizando, mas ao que tudo indica, ele sim deve ser o novo técnico, ele vai ser anunciado nas próximas horas pelo Paysandu. Tudo agora depende dessa chegada dele, dessa avaliação dele. Agora, uma coisa que eu queria destacar, né? O Márcio Fernandes, ele disse numa entrevista ao Tomazão TV, logo na sua saída do Paysandu, que ele não participou da montagem do elenco. O único atleta que ele indicou e que trouxeram foi o Marlon. Que hoje, inclusive, vive um bom momento dentro do Paysandu, né? Espero que com a chegada do Márcio ele possa se reencontrar novamente. E aí, meus amigos, é aquela situação, né? Quem montou o time naquela época? Não foi o treinador. Ele chega agora também com essa missão. Ele não montou o elenco, mas ele chega para trabalhar com o que tem e tentar reverter essa situação. A diretoria do Paysandu está confiando no Márcio Fernandes. Márcio Fernandes vem para cá com essa duríssima missão de livrar o Paysandu de um rebaixamento que está ali quase certo. Na matemática tem uns 90 e tanto por cento de chance do Paysandu cair, mas ainda há um restante, uma pequena porcentagem, mas que possibilita aí uma esperança do time sair dessa situação. Não será fácil, não será simples, mas enquanto houver possibilidades, o Paysandu tem que lutar para poder sair dessa situação. E o fator novo, entre aspas, né, porque o Márcio Fernandes é um velho conhecido do Paysandu, pode influenciar nessa remontada que o time tanto precisa. E um detalhe, né? No ano passado, o Paysandu nem chegou a entrar na zona de rebaixamento, só ficou flertando com o rebaixamento. Até porque se entrasse na zona de rebaixamento, poderia acontecer o que aconteceu nesse ano, né? Ficar numa situação complicada, difícil de poder sair dela. Vamos acompanhar, né? O Paysandu vai ter um jogo importantíssimo contra o América Mineiro, um adversário direto nessa luta contra o rebaixamento, e que o Papão precisa mais do que nunca da vitória. Não tem outro resultado que interesse a não ser a vitória. E eu quero saber a tua opinião, torcedor. Você concorda com a contratação do Márcio Fernandes? Coloca a tua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu peço também para que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. E qualquer novidade, gente, eu vou estar aqui de volta falando para vocês, trazendo para vocês essas novidades com relação a quem será e o novo técnico. Ao que tudo indica, Márcio Fernandes vai ser anunciado nas próximas horas. Enquanto isso, segue Ignacio Neto com Sandro Forner fazendo o trabalho de maneira interina, sem problema nenhum. Os dois são profissionais do clube, então devem continuar aí à frente desse trabalho. Vamos acompanhar e vamos ficar de perto vendo essas últimas novidades do Paysandu Esporte Clube.